Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao canal O Caminho Eficaz, aqui no nosso quadro Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupo e eu estou aqui hoje para poder pregar a palavra do Senhor para o seu coração, orar pela tua família, e eu creio que Deus ele tem uma palavra de resposta, de conforto para a sua alma. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui. Deixe o seu like se essa palavra falou com você, mas acima de tudo, compartilhe com as pessoas para que a palavra de Deus possa ir mais longe, alcançar mais vidas. Amém? Eu quero ler aqui em Gênesis, no capítulo 13, a partir do versículo 14. Se você quiser acompanhar ou apenas ouvir, vamos ler aqui Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 14, que diz assim: Diz o Senhor a Abraão, depois que Ló separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda a terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Esse texto me chamou muita atenção porque justamente pelo versículo 14, que diz assim: Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou dele. Qual que é o direcionamento dessa palavra hoje para nós aqui? Existem coisas na vida da gente que é preciso nós nos desapegar, separar para viver o novo de Deus. Se você for ler todo o capítulo 13, ali tanto Abraão quanto Ló prosperam de tal maneira que eles têm que separar para que os seus pastores ali não briguem, né, pela terra, pelo trabalho. Então Abraão fala para ele: olha, se você escolher a direita, eu vou ficar com a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou ficar com a direita. Né? E Ló olhou ali para o lado de Sodoma, Gomorra, e viu que ali era uma terra, né, bonita, fértil, e ficou com aquele lado. E parecia que Abraão estava na desvantagem, né? Porque Ló escolheu o melhor lado da terra, e Abraão ficou com o lado que lhe sobrou. Só que a bênção do Senhor estava sobre Abraão. O sobrinho de Abraão prosperou por causa dele, porque a bênção do Senhor estava sobre Abraão. Só que quando chega aqui no versículo 14, diz assim: depois que Ló separou dele, Deus falou com Abraão depois que Ló separou dele. Ou seja, Deus tinha muito mais para Abraão do que ele já tinha. Porém, só foi possível ele falar e mostrar para Abraão depois que ele separou de Ló. E trazendo para a nossa vida hoje, existe tantos Lós que a gente precisa desapegar, que a gente precisa deixar de lado. E às vezes não é mesmo uma pessoa, às vezes pode ser uma amizade, sim, pode ser alguém que você sabe que não tem boa intenção com você, pode sim ser uma pessoa, mas Ló nessa palavra pode significar muitas outras coisas. Hoje, olhando para a sua vida, o que tem impedido você de avançar? O que tem impedido você de ir além? De Deus derramar mais ainda das suas bênçãos sobre a sua vida? Porque existem coisas e existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer como fez ali nos versículos acima. Ó, você vai para um lado e eu vou para o outro. Eu não estou falando aqui de casamento. Eu quero que você filtre bem isso. Né? Porque eu já vi pessoas pensar: mas eu não gosto mais do meu esposo, da minha esposa, ele é uma pessoa boa, mas eu vou separar. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que verdadeiramente te prejudicam.
Porque existem coisas que precisam sair da nossa vida para que Deus venha operar. E o que pode ser? Pode ser um vício que está te matando, te corroendo por dentro. Deus, ele tem algo grande para você, mas devido a esse vício, devido a esse ato, ele não tem podido trabalhar na sua vida. Pode ser o orgulho que muitas das vezes a gente tem dentro de nós, e a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Pode ser um hábito que não agrada ao Senhor. Ló aqui, trazendo para os dias de hoje, pode ser muita coisa. Pode ser que você dá mente para o inimigo lança uma seta na sua mente e você ali fica matutando, você fica pensando naquilo, deixando o inimigo operar, e isso tem te travado, tem te diminuído, não tem deixado você avançar. E avante. Porque a palavra de Deus vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se toda vez que vem um pensamento negativo na sua cabeça, isso não vem de Deus. Então existem várias coisas que podem estar nos impedindo de alcançar mais de Deus. A falta de perdão. A falta de perdão é uma coisa muito séria. Eu não perdoo, não adianta, não consigo perdoar. A falta de perdão pode estar atrapalhando Deus trabalhar na sua vida. Ah, mas não foi eu que errei. Ah, mas não foi eu que fiz. Faça a sua parte. Porque a falta de perdão, ela trava várias áreas na vida. Talvez você é uma pessoa que trabalha, luta, corre atrás, estuda, faz isso, faz aquilo e não sai do lugar. Isso é espiritual. Pode ter certeza que isso é espiritual. Ah, não, eu não preciso pedir perdão para ninguém. Então para um pouco. Olha para a sua vida. Porque eu costumo dizer, às vezes a gente fala assim, ah, eu não sei o que pode ser. A gente sabe, irmãos. A gente sabe. Para um pouco, olha aí para a sua vida. O que pode estar impedindo você crescer? O que pode estar impedindo Deus derramar mais na sua vida? O que está paralisando as áreas da sua vida? Tome uma atitude de fé, como Abraão tomou. Abraão não brigou com o sobrinho dele, falou que o odiava, que fosse embora dali. Não, ele foi uma pessoa humilde. Olha, onde você escolher, você vai ficar e eu vou ficar com aquilo que você não escolheu. Né? Ou se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Deus, ele tem muito na vida da gente. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes quando eu prego na igreja e tal, eu sempre costumo dizer isso. Nem o diabo tem o poder de parar a nossa vida como muitas das vezes nós mesmos temos. Porque o diabo, se ele se levantar contra nós, Deus pode colocar ele por terra. Agora, quando nós endurecemos o nosso coração, como é que fica? Como que a gente vai receber algo de Deus com o coração endurecido? Deus às vezes fala com a gente, não faz isso, vai por esse caminho, vai por outro caminho, e a gente só toma caminho errado, só faz coisa errada. Aí no final, a gente quer colocar a culpa no diabo. Eu não estou aqui sendo advogada do diabo, Deus me livre. Mas existem coisas que é consequência dos nossos atos. Existem coisas que é espirituais? Sim. Mas existem coisas que é consequência dos nossos atos. E Deus, através dessa palavra, Ele está dizendo para você, eu tenho mais, eu tenho algo novo na sua vida, mas é preciso separar das coisas que não te deixam evoluir. Louvado seja Deus. É preciso separar das coisas que não te deixam evoluir. E você pode até parecer que vai ficar na desvantagem.
Se você fizer tal coisa, Senhor, mas se eu tomar tal atitude, se eu parar de fazer tal coisa, se eu tiver que fazer tal coisa, eu vou ficar na desvantagem. E eu digo para você que não. Porque aqui, Abraão, você lendo o texto todo, o capítulo 13 todo, parece que ele tinha ficado em desvantagem. Porque Ló tinha escolhido a melhor parte da terra. Mas o que define não é o lugar, é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Eu já vi pessoas saírem assim de cidades grandes e ir para o interior e falar, Senhor, mas é da sua vontade, aqui não tem muito como eu avançar. E lá ela avançar mais do que quando ela estava numa cidade grande. Por quê? Porque é a obediência, é a bênção de Deus. Toda atitude que você tomar para agradar a Deus, toda atitude que você tomar para poder melhorar a sua vida, mesmo que pareça estar em desvantagem, não está. Deus está com aqueles que tomam atitudes certas, que ouvem a sua voz, que obedecem a sua palavra. Porque às vezes, existem coisas que, igual eu estava falando aqui do perdão, às vezes você não fez nada, mas está esse clima, essa coisa. E você fala, Senhor, mas eu não fiz nada. Mas você sente o peso como se você tivesse feito. E quando você vai lá, mesmo sem ter errado, e pedido perdão, fulano, olha, aconteceu aquele episódio, aquele dia, eu queria te pedir perdão, eu queria seguir a minha vida em paz. Irmãos, eu falo por experiência própria. Dá um alívio tão grande que você parece que você estava preso e agora você saiu para voar. Então parece que eu estou em desvantagem, porque não foi eu que causei a situação. Parece que eu estou em desvantagem. Mas se isso pesa dentro de você, se isso te incomoda, se isso não sai da sua mente, então vá lá. Tome você a atitude. Seja você o exemplo. Parece que está em desvantagem, mas depois disso, muita coisa pode alavancar na sua vida. Portas podem se abrir. Bênçãos podem chegar. Então, nós precisamos saber quem são os Lós da nossa vida. E Ló aqui, eu não estou falando que Ló era um sobrinho ruim para Abraão. Não, eu estou falando da separação. Porque aqui no versículo 14 é bem claro, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Não é que Ló era uma pessoa gente ruim, não é que Ló era uma pessoa que estava prejudicando Abraão, mas precisava disso para Deus definir o que era de Abraão. E Deus, ele quer definir muitas coisas na sua vida. Se você fizer aquilo que ele tem te pedido. Talvez isso aqui só é mais um reforço. Talvez Deus já venha falando com você há muito tempo. Essa é mais uma fala. Faça aquilo que agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele tem o melhor para a nossa vida. Mas muitas das vezes a gente não desfrutamos desse melhor. Por escolher coisas piores. Por fazer escolhas negativas. Então hoje, põe no seu coração. Não sei se você está ouvindo na hora aqui que a gente posta o vídeo, né, 10h30. Eu não sei se você está ouvindo durante a manhã, durante a tarde, eu não sei. Mas põe uma coisa no seu coração. Eu vou tomar uma atitude de fé. Eu vou tomar uma atitude diante do Senhor. Tudo aquilo que está aprisionando que o Senhor tem para mim, hoje eu vou tomar uma atitude. E o Senhor vai ser com você. Não tenha medo. Não temas. Faça aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Para que a sua vida venha evoluir. Deus, ele tem uma obra com você. E quando eu falo isso, parece praxe, né, de igreja. Quando você vai na igreja, olha, Deus tem uma obra na sua vida. Parece coisa repetitiva, mas é uma verdade. Deus, ele tem uma obra na vida de cada um que se achega a ele. Com fé, com verdade, com confiança.
Então, nesse dia que você está me ouvindo, talvez você vai me ouvir daqui a meses que esse vídeo foi postado. Mas essa palavra vai chegar para você no momento certo, na hora certa. Tome uma atitude de fé. E você não vai se decepcionar. Você vai ver o alívio na sua alma. Se é algum vício, alguma coisa que está te prejudicando, igual muito hoje, olha, tá triste. Eu às vezes acompanho as notícias, os dados, e tá triste hoje como quantas pessoas estão viciadas em casa de aposta. Toda vez que você joga ali, você está fazendo uma aliança com aquilo ali. Você está colocando o seu dinheiro em coisa que não é pão. E isso tem travado sim a sua vida financeira. Peça para Deus te libertar disso. Ai, irmã, mas eu já pedi. Faça um propósito com o Senhor. Pesquisa meios de como sair de tal vício, de tal hábito. Se esforça, tem de bom ânimo. Porque eu vejo tanta destruição através disso. Quantas pessoas estão com a vida financeira travada por causa de jogos? Porque toda vez que você joga ali, você faz uma aliança com o seu dinheiro. E não é com coisa boa. Diferente de você ajudar alguém, de você ajudar a obra do Senhor, é totalmente diferente de você colocar um dinheiro em um jogo. Onde há lavagem de dinheiro, onde há dinheiro sujo, onde há pessoas que estão perdendo as vidas por causa disso. E é claro que isso vai travar a sua vida financeira. Isso é uma maldição. E eu não estou julgando você se você está fazendo isso. Eu estou pedindo para que você venha pedir a Deus socorro. Fazer um propósito com Ele de jejum, de oração. Evitar. Desinstala do seu celular, pesquisar. Porque, irmãos, quando é para o nosso interesse, a gente pesquisa que é uma beleza. Agora, quando é muitas das vezes algo que pode destravar a nossa vida, a gente não vai com profundidade. Pesquisa sobre hábito, como quebrar hábito. Vou dar até uma dica aqui. Eu gosto muito de ler. Eu vou dar até uma dica para você, se você tem algum vício na sua vida. Se você puder, compra aquele livro, O Poder do Hábito. Ali vai te ensinar direitinho como funciona um vício. E talvez ali abra sua mente e você consiga sair disso. Mas acima de tudo está o espiritual. A gente pode aprender, é válido nós aprendermos, nós criarmos conhecimento, mas entregue ao Senhor. Peça a Deus força. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Talvez o seu ló seja isso. Casa de aposta. E Deus está falando, deixa isso. Peça ajuda a Ele. E Ele vai te ajudar. Porque eu imagino que não seja fácil sair de um vício como esse. Mas como várias pessoas já saiu, você também é ser humano, você também sai com a graça de Deus. Tire os lós da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, para que Deus venha te abençoar. Eu não sei porque eu falei sobre casa de aposta agora no final, mas talvez alguém precise ouvir isso. Deus, Ele quer tirar você dessa prisão. Que isso é uma prisão. E fazer você livre na presença dEle. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por essa vida que está aí, me ouvindo. Deus, tenha misericórdia. Vai agora, Senhor, de encontro ao coração dela. Dai graça, dai saúde, dai ânimo. Talvez essa pessoa está tão desanimada da vida, Pai. E muitas das vezes esse desânimo vem por conta das atitudes delas. Tenha misericórdia, Senhor, entra com providência. Segura nas mãos dessa pessoa, visita o seu lar, a sua família. Ajuda ela a tirar os lós da sua vida, Pai.
Em nome de Jesus, eu creio na libertação dessa pessoa. Talvez ela possa olhar para ela mesma e dizer: para mim não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque o Senhor é aquele que tira o fraco, necessitado, Senhor, do monturo e coloca, meu Pai, entre os príncipes. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa grandemente a vida dessa pessoa. Faz ela fazer aquilo que é preciso para que o Senhor venha derramar mais sobre a vida dela, Pai. Joga todos os impedimentos por terra, todos os levantes, tudo aquilo que tenha prejudicado, tenha colocado para trás. Tenha misericórdia. Alcance essa vida, alcance essa alma. Pai, se ela está ouvindo agora, Senhor, durante a noite, alcance a vida dela, que ela venha ter o sono, meu Pai, do justo, que ela venha dormir, repousar no Senhor. E tomar atitudes de fé, Pai. Fortalece a alma, o espírito, a vida dessa pessoa. Ajude ela a sair de todo o caminho errado e ajude ela a caminhar no caminho da salvação, Pai. Essa é a minha oração por essa pessoa. E eu creio que essa palavra não chegou nela em vão. O Senhor tem algo com ela, mas é preciso ela deixar algo também de lado para que o Senhor venha fazer o melhor na vida dela, Pai. Abençoe ela e a família grandemente. Esse é o meu desejo e esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Mas compartilhe, eu sempre falo isso no final do vídeo, compartilhe a palavra de Deus. Porque vou ser repetitiva aqui, às vezes nós escutamos uma palavra, não é para nós. Mas lembramos de alguém, olha, fulano precisava ouvir isso. Então compartilhe para que a palavra de Deus venha chegar a mais vida, amém? E até a próxima, se o Senhor nos permitir.